Boa tarde, queridos irmãos. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Independente das dificuldades, das lutas de cada um, que Deus esteja presente desde o acordar até o deitar de cada família. Bom, lá vamos nós, né? Dia 12 agora já vai fazer 6 meses que deixamos de nos reunir. E a perspectiva não melhora muito, né? Para que isso volte a acontecer o quanto antes. E já é a terceira vez que eu venho aqui gravar vídeo para levar a mensagem aos irmãos, né? De forma online nesse período de pandemia. A mensagem de hoje ela é curta e eu espero que possa alcançar o coração de vocês. Nós vamos ler o texto que se encontra no capítulo 12, versículo 2 do livro de Romanos, que diz assim: Não vos acostumeis com este século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme os dias vão se prolongando dessa quarentena, desse distanciamento social, nós temos orado e nos preocupado em nos manter fiéis, em manter a nossa fé viva, mas também temos orado e pedido a Deus por aqueles que porventura estejam fraquejando nesse momento. Eu trouxe esse texto para nós meditarmos hoje porque nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com a nossa mornidão espiritual, com a nossa fraqueza espiritual. Nós não podemos nos conformar em ter que ficar em casa e não poder nos reunir, porque essa não é a vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com o número crescente de mortes que ocorrem todos os dias por conta desse coronavírus. Por mais que nós saibamos que nada acontece sem a permissão de Deus e que tudo que acontece no mundo é um prenúncio da volta de Jesus, nós temos que usar essas adversidades, essas dificuldades para fortalecer a nossa fé e não o contrário. É o momento de levarmos esperança, é o momento de levarmos a palavra de Deus às pessoas. Coisa que está cada dia mais difícil no mundo, cada vez mais secularizado, cada vez mais politizado, onde Deus não tem lugar. Então, mais do que nunca, os cristãos são convocados a não se conformarem com tudo que acontece no mundo, mas levarem Jesus, levarem a mensagem do Evangelho, se não por palavras, mas por atos e ações que dignifiquem o nome de Deus. Deus só será conhecido muitas vezes através das nossas atitudes. Nós precisamos nos empenhar para que o nome dele seja divulgado e honrado. Recentemente eu li uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: Deus não precisa de advogados, e sim de testemunha. Muitas vezes a gente quer defender Deus, quer brigar por conta das verdades que nós acreditamos. Nós queremos a todo custo mostrar o quanto nós estamos certos, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que através do nosso testemunho as pessoas o conheçam. E para que isso aconteça, nós não podemos nos conformar com a maldade desse mundo, com a imoralidade desse mundo, com a falta de ética, com a falta de humanidade, com a falta de respeito, com o desrespeito ao valor humano, o desrespeito à vida.
Como cristãos, nós somos chamados a levantar a bandeira da paz, mas também a bandeira do amor ao próximo, do respeito e da dignidade. Não devemos nos conformar com este mundo e não devemos nos calar como se estivéssemos adormecidos. Precisamos de alguma forma mostrar sim que Deus existe, Deus está no controle de todas as coisas e que Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos. Essa semana, não me recordo o dia, mas em alguma das meditações diárias dessa semana falou sobre o Jó. Um verso que me inspira muito. Aquele verso que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa palavra de esperança que eu quero deixar para nós, todos, esse início de semana. Ontem, ao fazer o pôr do sol com alguns irmãos, de forma virtual, nós tivemos ali, os pedidos de oração por saúde, por adolescente com depressão, por pessoas que vão passar por cirurgia, saúde dos idosos, pelo retorno da nossa vida religiosa social. Eu quero dizer que nós devemos sim continuar orando uns pelos outros, porque a Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, e esse reunidos pode ser aqui no mesmo pensamento, Deus ouve a nossa oração. Mas eu quero dizer que apesar de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando ou que você vai enfrentar esta semana, lembre-se desse verso. Porque o nosso Redentor vive e por fim, no fim de tudo isso, no fim dessa pandemia, no fim de outras que talvez virão, ele vai se levantar e vai pôr um basta. Um basta em tudo isso que acontece no mundo. Vai pôr um basta e vai trazer justiça a todos aqueles que zombaram do seu nome. Então, que esse verso sirva de esperança para você nessa nova semana, para sua família. E mais uma vez, eu acho que sempre que eu venho aqui eu faço esse apelo. Não nos desconectemos. Estejamos juntos, nos fortalecendo, através dos grupos da igreja, através das reuniões online, através das nossas orações. Queridos, não vos conformeis com este mundo. Não permita que as privações e as dificuldades o afastem de Deus, mas que as provações e as dificuldades o levem para mais perto de Deus, pois é só Ele que pode nos dar a vitória. E que ainda que neste mundo essas vitórias não sejam tão visíveis ou não sejam tão aparentemente próximas, lembre-se, por fim, o nosso Redentor se levantará e dará a cada um a recompensa daqueles que o buscaram, que o amaram e que o honraram, mesmo nas dificuldades. Que Deus abençoe a todos nesta semana, que a paz e a proteção de Deus esteja com cada um de vocês. Vamos orar? Querido e soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pelo cuidado, a proteção dos anjos e porque o Senhor nos escolheu como suas testemunhas neste mundo. Nos ajude a fazer o nosso papel de forma a abreviar o sofrimento da humanidade com a volta de Jesus. São bênçãos que te rogamos, também visite cada lar dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.